Você quer uma história de amor por aí? Talvez esteja influenciada pela energia do dorama que eu finalizei ontem de assistir. Quem aí já assistiu a Bon Appetit, Your Majesty? Que seria tipo bon appetit, é bom apetite, né? Boa. Eu ia falar uma coisa aqui que não rola. Bom Apetite, Sua Majestade, no Netflix. E aqui eu estou falando com alguém. Se você tá pegando essa terceira parte, volta na primeira, que tem algumas informações que eu já coloquei lá. E da primeira você continua aqui na terceira, combinado? Porque aqui eu tô falando com alguém que a partir dessa clareza mental de como tocar novos tipos de programação de crenças, tá incorporando isso no seu subconsciente, tá solidificando isso no seu subconsciente e tá atraindo cada vez mais esse alinhamento com o fato de que você já é abundante, de que as sementes da abundância já foram plantadas em todos os níveis da sua vida e que agora você está se permitindo viver a partir desse lugar de transbordar, viver a partir dessa nova forma de falar e criar aquilo que faz sentido. Não desperdiçando mais para poder falar o que, mas é senso comum. Se não te serve, joga fora no lixo. Tem uma música assim, não tem? Joga fora no lixo. E aqui, trazendo essa clareza para como o ritmo da vida, as palavras, a forma como você fala, tudo isso vai refletindo em como você está experienciando a sua realidade. E ainda que você possa ter se mantido em outros momentos nesse lugar de ser um pouco refém de programações antigas, ser um pouco refém do seu ego, você decidiu jogar tudo isso fora no lixo por compreender que não te servia mais e focar em cultivar essas novas sementes e regando e plantando e molhando, e agora elas estão brotando. Você já está no momento da colheita. 3:11, 3:11. Me veio aquela música Amber. Talvez seja interessante para você começar a utilizar aquela pedra âmbar que criança coloca naqueles colarzinhos para não ter dor de dente e tudo mais. Dá uma olhadinha, pode ser interessante para essa transmutação energética que você está passando agora. E aqui eu tô falando com o coletivo agora, depois do leve esporro na segunda parte para uma galera que veio aí, um cluster de energia que tava precisando de escutar aquilo dali. Eu tô falando com uma galera que compreendeu como que o meio em que está ou vai afetar quem é, ou você vai afetar o meio que você está. Não tem como um ou outro não existir. Então, das duas, uma. Ou você tem que se dispor a ser a energia que vai causar um desconforto no meio, se o meio não estiver em alinhamento com essa nova essência, ou então o meio que você está, se não estiver em alinhamento, vai acabar dando uma corrompida nesses arquivos da sua essência. Então, essa consciência está fazendo que você desperte para o seu poder de, não é de ser cabeça dura não, tá? Mas é de focar com determinação naquilo dali que você vislumbrou e compreender que nada vai te parar até chegar lá.
É muita ideia daquele livro Antifrágil, do Taleb Nassim Nassim Taleb, ou Taleb Nassim, Antifrágil, que é a ideia de como o caos e as situações que muitas vezes são de revés vão criando robustez para que você lide cada vez melhor com as intempéries da vida e com aquilo que não é necessariamente favorável, mas que você faz a situação se tornar favorável, independente de qual situação que é. É mais ou menos assim, independente. Me veio muito aquele jogo que chama Copas, ou até um jogo que eu joguei um dia desses, que é tipo um truco misturado com um poker, que você joga de galera, e aí você tem que apostar quantas vezes você vai fazer o negócio, você vai fazer a mão. E me veio aquela dinâmica de assim, de você saber se tocar na estratégia de beleza, minha mão tá muito ruim, mas como que eu faço isso daqui ser bom pra mim de acordo com as variáveis que estão em jogo ali na mesa. Então eu posso ter saído com cartas muito ruins ou numa posição não favorável, com cartas não favoráveis numa posição não favorável, mas como que eu viro isso a meu favor, apostando de forma que eu vou ganhar pontos ou manter meus pontos. Ou no Copas, gente, para alguém isso vai estar fazendo sentido, tá? Se para você não fizer, relaxa. Ou então no Copas, que é mais ou menos a mesma ideia, você tem todas as mãos ali e aí você tem que fazer e tudo mais. Como que você, talvez você saiu com muitos Copas, como que você faz uma estratégia então para comer todas as cartas de valor, para que você faça com que todo mundo ganhe ponto e você mantenha o seu. Tipo, dar uma bomba no resto, 11-22 enquanto eu falava isso, e 7-7. Então é mais ou menos essa a ideia, independente das cartas que foram lhe dadas, das cartas que lhe foram dadas na vida, você tornando qualquer situação de revés uma bênção na sua vida. Eu falo que eu tenho algumas vantagens competitivas. Uma delas, meu pai faleceu, eu era muito novinha, eu tinha 2 anos de idade. Eu cresci neurodivergente, sem fazer a menor ideia do que era isso. Algumas das minhas vantagens competitivas, que é mais ou menos essa ideia de que seriam cartas de revés, mas eu preferi mudar o jogo e fazer isso trabalhar ao meu favor. Como que eu fui fazendo isso? Com muito autoconhecimento, autorresponsabilidade e compreendendo toda essa sabedoria que eu já falei nas partes 1 e 2. Qualquer coisa volta lá e assiste 8 e 8 enquanto eu falava isso. Volta lá e assiste. Porque quem eu tô falando que essas cartas são um conselho aqui é alguém que está se dispondo a entrar numa era de ganhar em que nada vai parar. Não existe mais se decepcionar, lamuriar é olhar para o mundo como uma constante, com um olhar de processo científico, de uma constante tentativa e erro e ajuste, tentativa, erro e ajuste, tentativa, erro e ajuste. Ponto. Sem levar para o pessoal, sem levar para aquele lugar de infantil, de dor, de lamúria. Tentativa, erro e ajuste. Não deu certo, não foi o feedback que você queria? Ajusta e muda, ajusta e muda. É a ideia desse livro Antifrágil. Dá uma olhadinha lá. Espero que tenha feito sentido. Eu vou fazer uma 4ª parte aqui, rápida, só para quem é meu assinante, para falar dessa energia que eu sinto, que é de um relacionamento que você está criando, tá? Porque já tinha me vindo, só que assim, não saiu aqui até essa 3ª parte, agora eu vou fazer só para os assinantes. Dá uma olhadinha se você sentir vontade, tá? Você não é obrigada a nada, não. Se você focar, né, nos recados dessas
partes anteriores dessa daqui,